Amém. Em nome de Jesus, eu queria trazer um tema hoje, somente Jesus. Esse é o nosso tema. Nós vimos aí em 3 quintas-feiras, a primeira quinta-feira, cura de enfermidade, a segunda quinta-feira é saúde, da família, a família, a terceira quinta-feira foi sobre prosperidade. Mas eu hoje queria que nós focássemos somente em Jesus. Tenho observado assim na Bíblia que toda vez que o Senhor Jesus fazia algum milagre, seja para recuperar a vista, seja para fazer paralítico andar, ele sempre no final ele falava: a tua fé te salvou. Sempre era a salvação algo primordial para o Senhor Jesus. E não é diferente nos dias que nós estamos, os dias atuais, esse tempo contemporâneo em que nós estamos vivendo. E muitas vezes nós caminhamos, estamos na presença do Senhor, mas ainda estamos em busca das bênçãos, quando a nossa maior bênção é a salvação. A salvação de quem? De quê? De nós mesmos. A salvação da nossa alma, das nossas vontades. E é isso que nós vamos ver essa noite. Eu vou falar até já para vocês abrir o tema, o texto, e depois eu falo sobre a introdução desse texto. O texto está lá em Mateus 17, de 1 a 8. Esse texto, o Senhor Jesus vai chamar 3 discípulos que eram mais íntimos dele, que eram os mais próximos dele. Os outros não eram, Maria Olinda, eram, mas esses 3 foram os que acompanharam o Senhor Jesus. Nesse monte, no Getsêmani, em outras, quando Jesus também fez um milagre na filha de Jairo, só esses 3 entraram lá com o Senhor Jesus. E talvez como eu, vocês questionam, por que eram esses 3? Porque Jesus de 12 chamava esses 3, sempre levava esses 3 para um particular. É claro que nós vamos ver algumas características deles depois, mas primeiro já abriram a Bíblia, eu creio, e a gente vai estar lendo aqui o texto. Mateus 17, de 1 até 8. Todos abriram, amém? Fala assim a palavra do Senhor. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhas medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão Jesus. Por isso nosso tema, somente Jesus. Jesus chama, depois já de os discípulos andarem com ele durante 3 anos, vendo ele fazer prodígios, maravilhas, milagres, observando aquilo que ele ensinava e tal, ele chama esses 3, João, Pedro e Tiago.
Tiago e João eram irmãos mesmo de sangue. E Pedro, né, que estava sempre próximo ali. João, a gente já sabe até alguma coisa de João, que era aquele discípulo do amor. Ele sempre estava encostado com a cabeça no ombro do Senhor e sempre mais próximo do Senhor possível, porque ele amava e amava muito o Senhor, e o Senhor também o amava muito, de tanto amor que ele demonstrava pelo Senhor. Pedro, aquele que a gente chama assim, que às vezes até lesa, mas que é aquele que fala e que pergunta, e sem muito pensar, ele vai fazendo perguntas ao Senhor. E às vezes vocês vão pensar assim, mas ele era muito metido mesmo, Pedro, intrometido. Fazia perguntas, às vezes, na hora que não deveria fazer, ao invés de pensar de novo, ao invés de pensar primeiro. Mas, na verdade, o Senhor gosta quando nós fazemos perguntas a Ele. Quando nossos questionamentos é colocado diante dEle. O Senhor gosta. E o Deus que nós servimos é um Deus que responde, é um Deus de respostas. Por isso não adianta eu chegar e fazer cara de santo, de fratura exposta para o Senhor. Não é isso que o Senhor gosta, mas o Senhor gosta de pessoas sinceras, pessoas que rasgam o coração diante dele. E Pedro era desse tipo. Tiago, a gente quase não ouve falar as características de Tiago, mas a gente sabe que Tiago, junto com João, em determinado momento, perguntaram ao Senhor se não queria que tocasse fogo naquela cidade, porque não queriam receber o Senhor Jesus. Então, a gente sabe que ele também teve um momento ali de raiva, de ira, de repente. Mas eram esses três, sempre foram esses três, que o Senhor chamou no seu particular. Aí vocês vão dizer, mas é para que sejamos iguais a eles? Não. Cada um tem a sua característica, cada um tem a sua essência. Cada um de nós que aqui estamos, temos uma essência. E não podemos mudar essa essência, porque o Senhor conhece o nosso coração. É o Senhor que sonda os nossos corações. Nós podemos não conhecermos o coração um do outro, o que vai no interior do outro. Às vezes a nossa leitura, ela é só superficial, mas Deus conhece o nosso coração, aquilo que nós levamos no nosso interior. Porque nós o buscamos, porque nós estamos na presença dEle, o que realmente nos traz aqui, o que nós fazemos aqui, o que nós queremos de Deus. Por que nós recebemos Jesus ou aceitamos Jesus como nosso suficiente Salvador? Quem é Jesus? E aí me faz lembrar a palavra que estamos trazendo hoje, me fez lembrar muito, segunda-feira, a reunião lá de casa. Cada um que estava lá em casa aprendeu mais e mais do Senhor, em cima de um texto que nós já conhecíamos. Às vezes a gente acha que o Senhor Jesus está dormindo, acha que o Senhor Jesus não está nem ligando para o nosso problema, porque nós não conhecemos Deus o suficiente para saber que quando Ele fala que vai fazer algo, Ele vai fazer algo. E foi até sobre aquela passagem que todo mundo conhece, da tempestade e o mar no meio daquela tempestade, o Senhor Jesus dormindo na proa. Mas se o Senhor Jesus tinha dito que ia chegar ao outro lado, passemos para o outro lado, deveriam ter confiado e não ter duvidado e dizer, mestre, não te importa que morramos? Como se o Senhor Jesus estivesse totalmente ausente daquela situação apenas porque estava dormindo. Então a gente ali aprendeu muito e Deus fez realmente até o milagre de uma senhora que estava se conversando, que a irmã Lúcia falou sobre ela, que precisava ser internada. No outro dia seguinte, 6 horas da manhã, essa senhora já estava internada, que foi internada até no dia anterior mesmo, à noite, e nós vimos que Deus, quando nós colocamos diante dele as nossas situações, as nossas mazelas, ele realmente faz algo totalmente sem nós esperarmos, porque nós não esperarmos
não esperávamos tão depressa assim aquilo que o Senhor ia fazer. Mas voltando aqui para o nosso texto. O que é realmente preciso para se ver Jesus, para se ter certeza de que Jesus está a cada segundo nas nossas vidas, do nosso lado, nos acompanhando, que faz a gente pensar que Ele é o socorro bem presente em todo momento, como o Salmo 46 fala. O que é isso? Estando no momento em que nós nos aproximamos mais e mais dele. No verso 1 que acabamos de ler, a gente vê que ele chama os 3 discípulos e leva para o alto. Ele não deixa embaixo, mas ele leva para o alto. Quando o Senhor Jesus fala que devemos orar no nosso quarto, a sós do nosso quarto, como está lá em Mateus 6,6, ele está nos convidando para nós irmos para o alto junto com ele. Quando ele fala que devemos ter uma vida de oração sem cessar, uma conversa com ele o tempo inteiro, ele está nos chamando, vem para o alto, vem me conhecer mais. E às vezes a gente acha que é só aqui, que é só nesse momento, mas é nesses momentos a sós de oração com o Senhor, é que o Senhor se revela a cada um de nós. É naquele momento que o monólogo se torna um diálogo. Mas tem que haver esse momento a sós, esse momento em que a gente sai desse mundo e vai ficar somente com o Senhor. Eu tenho pedido muito, Senhor, para que na minha vida eu venha viver cada segundo na presença dEle. Mas quantas vezes ainda dentro da nossa humanidade a gente quer fazer as coisas pela nossa própria força, mas a gente percebe, e eu tenho percebido isso, tenho percebido isso na minha vida, quando no momento às vezes eu quero agir, mas o Senhor me segura e eu não ajo naquele momento, e se no outro momento o Senhor dá toda a estratégia para que eu possa estar falando do plano de salvação do Senhor Jesus para aquela pessoa. De uma maneira diferente, sem ira, sem raiva, sem encostar o outro na parede. E eu sou até um pouco assim, parecida com Pedro. A vontade que eu tenho de pegar logo a espada e arrancar a orelha. Mas não deve ser assim. Quando a gente vai para o quarto, quando a gente procura orar, quando a gente procura ter esse a sós com o Senhor, a gente conhece o Senhor na sua particularidade. E Ele também vai nos conhecendo e vai nos ajudando nas nossas dificuldades. No verso 2, a gente aprende aqui, no verso 1, que a gente tem que estar sempre olhando para o alto. Sempre de uma maneira vertical e não olhar de uma maneira horizontal. Amém? O verso 2 vai falar da aparência de Jesus. Aí vai falar, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Jesus se transfigurou e nós temos que nos transformarmos diante do Senhor Jesus. Nos transformarmos como? Sermos totalmente diferentes de qualquer pessoa que não conhece o Senhor Jesus. Mas como, Maria Olinda? Como? Conhecendo sempre mais e mais o Senhor e nos aproximando mais e mais dele a cada instante. A transfiguração, a aparência de Jesus muda e é difícil até olhar para ela. Isso é a transfiguração. Contato com o ambiente celestial nos transforma. Se o nosso contato com Jesus ainda não fez com que viéssemos ter alguma transformação, é porque esse contato, ele não foi real. Ele, de fato, não aconteceu. Nós ainda não conhecemos o Senhor.
Quando nós assumimos um compromisso com o Senhor, nós temos que levar esse compromisso até o fim. Muitas vezes eu tenho visto isso. Servos do Senhor assumem compromisso, mas não têm esse compromisso como prioridade da vida. Ainda tem outras prioridades da sua própria vida que permeiam a sua vida aqui na terra e na presença do Senhor. Quando, na verdade, a nossa prioridade devia de ser aquele compromisso que assumimos não com os homens, mas com o Senhor. Outro dia, Antônio Carlos falava lá em casa, até porque eu falei, mas nem me lembrava mais, que eu tinha dito a ele um dia, era uma quarta-feira, e quarta-feira, normalmente, à noite, eu estou muito cansada, e eu falava para ele que eu não vinha ao culto da quarta-feira, porque era numa quarta-feira que ia cair aquele culto. Aí ele falou assim, vou esperar você voltar, porque aí eu boto o carro para fora, porque aí você fala se vai ou não. E eu voltei, entrei em casa 6h10, 6h15, um dia que eu passo a tarde toda fora, e aí Antônio Carlos falou assim, eu botei o carro para fora, você vai, mas se você não for, eu boto para dentro. Mas é porque você diz que as coisas para o Senhor, você não sabe dizer não, por isso eu botei o carro lá fora. E eu até me espantei, porque já tinha até esquecido desse fato, algo assim que eu tinha realmente falado com ele. Eu não sei dizer não para o Senhor. Eu não consigo dizer não. Eu sou capaz de dizer não a uma festa e eu não vou, porque eu não sou muito de festa. Eu sou capaz de dizer não a uma reunião de pessoas, também não gosto muito. Às vezes a conversa começa legal, mas depois a conversa começa a ser chata, começa a ser repetitiva. Então, é o meu jeito. Eu não gosto muito. Eu sempre fui assim. Não é algo que aconteceu depois que eu me converti, não. Eu sempre fui um pouco estranha mesmo, nesse sentido. Então, mas para o Senhor, eu não consigo, de fato, dizer não. E foi até bom, porque eu vim e foi uma bênção aquele culto, aquela noite. Porque até é o que Paulo fala. Quando estou fraco é que sou forte, né? E eu acho que eu estava fraca, mas aí fiquei forte aqui na presença do Senhor. Então, esse ambiente celestial, ele tem que nos transformar. Lá em 1 Pedro 1,16 fala, sede santos, porque eu sou santo. Jesus tem que ser o meu referencial. Eu tenho que olhar para o Senhor Jesus e eu tenho o máximo que eu puder ser mais e mais parecido a Ele, com Ele. Jesus renunciou a tudo para estar aqui no nosso meio, para estar nos mostrando como deveríamos agir. Eu tenho que realmente ser mansa como o Senhor Jesus. Eu tenho que ser misericordiosa como o Senhor Jesus. Eu tenho que chorar pelas minhas mazelas, pelos meus pecados. Eu tenho que fazer isso. Aliás, as bem-aventuranças que foram faladas aqui, cada uma delas até agora eu guardo no meu coração. Eu tenho que ser uma pacificadora. Eu não tenho que ser aquela que joga lenha na fogueira para que a briga aconteça. Mas eu tenho que ser uma pacificadora. Eu tenho que chegar e desfazer aquilo. Não, você entendeu mal. Não foi bem assim. Não, espera aí. Não é com você. Eu tenho que ser uma pacificadora. Porque Jesus era assim. E eu tenho que ser parecida com o Senhor Jesus. Eu tenho que ser santo, separado do mundo. Eu tenho que ser totalmente diferente das pessoas do mundo. As pessoas do mundo, elas gostam de uma briga. Mas as pessoas que estão em Cristo Jesus, elas saem da briga. Elas não querem brigar. Por isso até fala, né, da mulher sábia. Mas eu acho que isso pode ser para qualquer um, tanto homem como mulher. Aqueles que são sábios, que têm sabedoria diante de Deus, esses realmente sabem se desvencilhar dessas coisas que às vezes o mundo não vê. E temos que falar como Gálatas 2:20 fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A cada dia temos que exercitar isso. Em nós mesmos,
não é no outro. Às vezes perdemos tempo em olhar para o outro. Enquanto olhamos o defeito do outro, não olhamos o nosso defeito. Quanto ao outro, temos que abrir o leque. Por que ele agiu assim? Foi por isso, foi por isso, foi por isso, foi por isso? Tem N motivos. E não fechar o leque e dizer, foi só por isso. Então, Cristo tem que viver na gente. E a gente tem que morrer, realmente morrer para o mundo. Morrer para as coisas do mundo. Existe uma grande preocupação nos últimos tempos, porque o anticristo vai vir e vai vir parecendo que é um anjo de luz, vai parecer um apaziguador, vai parecer aquele que vai trazer a paz para o mundo. E se nós não tivermos um olhar para isso, uma atenção para isso, e não começarmos a olhar N motivo para aquela pessoa estar daquela maneira, você pode se perder e de repente está um anticristo ali diante de você e você não se dá conta. Amém? Em Levítico 27 fala, portanto santificai-vos e sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, o sou. Amém? Está em Cristo é ser como Ele. Verso 3. No verso 3, a palavra fala o seguinte, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Moisés representava a lei, e Elias representava os profetas, as profecias. Olham novamente e acabam olhando e vendo Moisés e vendo Elias. A lei, nós vamos ver o Salmo 9:7 que fala, o Senhor é rei para sempre, Ele faz julgamento. A lei vai se referir ao Senhor, ao nosso Deus. É Ele que vai julgar a todos no final dos tempos. Todos irão perante o tribunal, crentes e não crentes. Todos. E quem aqui não quer ouvir? Entra, meu filho amado. Pode passar. Seja bem-vindo. Quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu tive preso, foste me visitar. Quem não vai querer ouvir isso? É o Senhor que realmente vai falar isso para cada um de nós. A lei agora vai se concentrar no Senhor Jesus. Elias, que é a profecia, nos fazem vivê-las na presença do Senhor Jesus, como está lá em 1 Pedro 4,13. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis. Naquele grande dia em que estivermos diante do Senhor e vermos o Senhor Jesus face a face, no trono, resplandecendo, com a coroa realmente, a coroa da justiça, Ele reinando para sempre, nós vamos nos alegrarmos. Não podemos esquecer isso. Em João 16:33 fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós não podemos esquecer, se o nosso Senhor Jesus Cristo venceu o mundo, mais aflição do que Ele passou, nós não passamos. Porque Ele sim, passou muitas e muitas aflições. Como Ele foi mal interpretado, como Ele foi mal entendido, mas ainda assim, o Senhor Jesus sempre tinha uma resposta certa. Maior aflição foi a dele, e se Ele venceu, nós venceremos também. No verso 4, Pedro se oferece para fazer barracas. Muitas vezes não entendemos e nos calamos. Pedro demonstra a falta de entendimento com ações. Às vezes é melhor mostrar a falta de entendimento com ações, ou seja, eu não estou entendendo, Senhor. Dá para o Senhor me explicar do que mesmo se calando e ficando na dúvida
dúvida sobre aquilo que Deus está falando conosco. Devemos nos abrir e rasgarmos os nossos corações diante do Senhor. No verso 5, existe algo aí tremendo, que o próprio Deus fala, estando ele ainda a falar, o Pai, né? Dizendo que Jesus é o Filho amado, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu, nesse momento que sai, a voz do Pai e diz, este é o meu Filho amado, a mesma voz que quando Jesus foi batizado, saiu das nuvens e falou, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mas aí ele já fala outra coisa, escutai-o. Ou seja, escutai o Senhor Jesus. Faça o que o Senhor Jesus está te mandando. É a Ele que nós devemos seguir. Ele é o próprio Deus encarnado que viveu no nosso meio. Quem não tiver ainda essa revelação, pode levar essa revelação, porque realmente é assim. Devemos estar com os nossos ouvidos sensíveis à voz do Senhor Jesus. Porque nós não servimos a um Deus morto, mas um Deus que ressuscitou, um Deus que está vivo e está bem vivo, lá à direita de Deus Pai. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. Como nós, às vezes, sentimos ainda esse medo? Devido à falta de entendimento. A mesma falta de entendimento que eles tiveram aqui, muitas vezes nós também temos. A falta de entendimento com medo da vida que vivemos. Às vezes, as tempestades se levantam contra nós e nós sentimos medo, porque nós esquecemos que nós temos um Deus que pode acalmar qualquer tempestade. Nós esquecemos que temos um Deus que a cada segundo está do nosso lado, que não sai do nosso lado, que não nos abandona, que habita dentro de nós através do Espírito Santo de Deus. O nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos de sangue, os nossos parentes podem nos abandonar, mas o Senhor não nos abandona. Nós temos falado isso com idosos, às vezes, que estão em asilo e que têm pesadelo durante a noite. E às vezes a gente ora ali por eles e fala, vocês mesmos podem orar quando esses maus pensamentos vêm à sua mente, porque nós vamos embora, mas o Senhor vai ficar aqui com vocês, assim como vai nos acompanhar também. Nós temos um Deus multiforme, irmãos, que pode estar aqui, como pode estar lá em outra igreja, como pode estar lá agora no quarto do irmãozinho, que está clamando por ele. Irmãos, nós temos um Deus que nos segue aonde nós vamos. E por isso nós não devemos nos desesperarmos. Amém? Nós não temos, às vezes, muito entendimento do Deus que servimos. No versículo 7, e aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenhas medo. Jesus sempre será o nosso amparo. Sempre vai ser aquele que vai nos amparar. Na hora da angústia, como está lá no Salmo 46, socorro bem presente na hora da angústia. Sempre o Senhor Jesus será aquele que vai nos acompanhar, como eu já falei. Aonde estivermos, nós não podemos ter dúvida disso. O irmão também, na segunda-feira, o pastor Marcos, falava, quando viu algumas pessoas até que nós não tínhamos visto ainda lá na célula. Ainda bem que nós não desistimos. Ainda bem que nós falamos, vamos continuar. Foi isso, irmão pastor Marcos, que você falou? E realmente, se Deus é que deu, que nos fez abrir aquela célula, nós não temos dúvida disso. Jamais seria algo da nossa cabeça. Até porque quando falamos com o pastor falou, eu ia falar isso. Deus falou falou para você. Eu falei,
Deus fala primeiro e a gente já vai agindo antes de falar com o pastor, mas se falasse, estava em concordância, porque Deus também já tinha falado com ele. Então, a gente sabe que quando Deus está no negócio, não é para a gente recuar, mas é para a gente avançar, e avançar cada dia mais. E sempre o que vai ser mais importante nesses momentos é a presença do Senhor. É o Senhor ali conosco, é o Deus Emanuel, o Deus conosco, em todo momento. É um momento que nós deixamos realmente a nossa vida de lado, para estarmos ali, falando das coisas com o Senhor, porque a palavra do Senhor fala, quando 2 ou mais estão reunidos no meu nome, eu estarei ali. E se nós cremos na palavra do Senhor, nós cremos que o Senhor está ali no nosso meio. Amém? E aí o Senhor Jesus fala, não tenham medo. E aí no 8 fala, e erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão Jesus. Somente Jesus. É o Senhor Jesus que devemos seguir. É o Senhor Jesus que devemos olhar. Não é para missionária, não é para pastores, não é para irmãos, não é para homem nenhum, mas é para o Senhor Jesus. Quando alguém sobe aqui no púlpito, não é aquela pessoa que está falando, mas é o Senhor, através do teu Santo Espírito, usando aquela pessoa como canal, como boca de Deus aqui. É isso que nós temos que ter em mente. Amém? Pode ser que a retórica não seja tão boa, mas é o Senhor que está falando, é o Senhor que deu a palavra, é o Senhor que hoje se preocupa para que somente Jesus estejamos com os nossos olhos fixos. Tiremos os olhos do problema e olhemos somente para Jesus, porque é Ele que vai resolver esses problemas. Não somos nós com a força do nosso braço, mas é o Senhor, através da tua palavra, usando a nossa boca para estarmos falando com o outro. A menina, inclusive, que o pai pediu para eu estar aconselhando, eu não podia falar o que o pai me pediu para eu estar falando com ela, mas eu podia convidá-la assim para ir na minha casa me visitar. E ontem ela até foi, e o Senhor me deu uma estratégia. Dentro da palavra, eu mostrei aqui, amanhã eu tenho que pregar, vou pregar essa palavra, e fui falando só da palavra, só da palavra, só da palavra. E depois eu abracei e falei, Senhor, o Senhor Jesus te ama muito, porque esse amor que Ele está botando no meu coração por você, só pode ser dele mesmo, porque de mim não tenho nada. Então a gente percebe que é o Senhor que vai dando essas estratégias. Às vezes queremos ver anjos dentro da igreja, às vezes queremos ver profecias, às vezes queremos ver isso, nada contra. Hoje em dia, muitas igrejas estão pegando pela emoção, para que jovens estejam na igreja, às vezes até para que adultos também estejam na igreja. Até dá um nome para isso, é o coach, tem agora pastores até que já fizeram esse curso, e é pela emoção, às vezes, que a igreja está cheia. Tudo bem, pode ser uma estratégia, depois aquela pessoa vir para Jesus, mas o que precisamos mesmo é somente de Jesus, é conhecermos o Senhor Jesus, para termos uma vida de salvação, uma vida salva, uma vida realmente que um dia estaremos em outro lugar com Ele, finalmente. Que possamos erguer nossos olhos e que possamos, no tempo todo, ter o Senhor Jesus. E aí a gente vê também que lá em Levítico fala, andarei no meio de vós e vós sereis por Deus, e eu vos serei por Deus, e vós o meu povo. Jesus andou assim fisicamente no meio dos discípulos, e Jesus ainda anda conosco, através do teu Santo Espírito,
conosco, e nós não podemos nos esquecermos disso. Em Atos 17, 21, 8 fala, em Deus vivemos, Paulo falando, em Deus vivemos, nos movemos, existimos e morremos. Isso também fala de salvação. Quando vivemos por Deus, nos movemos em Deus, morremos por Deus, em Deus, isso vai nos levar à salvação. Em Mateus 6,33 fala, põe em primeiro lugar o reino de Deus e a sua vontade, e Ele dará muito mais do que pensamos e do que precisamos. E isso daqui eu não tenho dúvida. Se primeiro procurarmos o reino de Deus, certamente teremos aquilo que precisamos para as nossas vidas. Que venhamos viver somente para Jesus, concluindo nossa pregação de hoje. Aliás, a palavra de abertura tinha tudo a ver, viver para Deus. O primeiro louvor também teve tudo a ver. O segundo louvor também falou de Jacó com o anjo. E eu fui vendo que o Senhor estava realmente falando através da palavra dele. Que venhamos viver somente para Jesus. E não emoções que passam logo, como visões, revelações, profecias e até mesmo milagres. Porque os milagres vão curar, mas de repente você pode ficar doente novamente e morrer. Mas, em primeiro lugar, busquemos o reino de Deus, pois este garante a nossa salvação. E foi para isso que o Senhor Jesus veio. Jesus veio para salvar o perdido. O perdido de quê? Da sua alma, dentro das suas mazelas, dos seus pensamentos mundanos. E veio realmente nos salvar de um mundo de perdição, de um mundo onde se paga mal com mal e não se paga o mal com o bem. Mas quando a gente lê a palavra, a gente vê que tem que pagar o mal com o bem. É sofrendo o agravo, sim, pelo outro, que nós vamos satisfazer o Deus que um dia deu a vida por cada um de nós. E aí a gente lembra aquilo que o salmista falou: que darei eu, Senhor, por tantos benefícios? Por mais que venhamos pensar o que podemos dar ao Senhor Jesus, ainda assim seremos devedores por tanto amor que Ele nos demonstrou ali naquela cruz, quando crucificado foi. Que a gente não venha jamais nos esquecermos disso e que possamos erguer os nossos olhos, sim, mas para estar gravado na cruz, diante do Senhor Jesus. Amém? Que essa seja a palavra, que vocês venham colocar em prática no seu coração e que somente os seus olhos possam estar olhando de fato para o Senhor Jesus. Amém?